Bom dia, boa tarde ou boa noite, ladies and gentlemen, senhoras e senhores. Hoje a gente está com a lenda da dieta carnívora aqui no Brasil, Giga Cobra, mais conhecido também como Cobra Carnívoro, o homem. Tá fazendo a dieta carnívora há 8 anos, tá firme, forte, pronto pra guerra. A gente já conheceu em pessoa. Giga, pra quem não te conhece, pode se apresentar, por favor? Bom, meu nome é Guilherme, mas meus dois apelidos são Giga Cobra. E como eu levo a vida aí nesse estilo de vida carnívoro, já esse ano eu completo 8 anos, sim, comecei em 2018, conheci essa maravilha, né? Eu conheci, como todo mundo, né, Crachete, para emagrecer. Eu já tinha tentado de tudo, estava lutando há muito tempo para emagrecer, emagrecia meio quilo, engordava 2, emagrecia 2, engordava meio, ficava naquela briguinha ali, passando fome, comendo o tempo todo, saladinha, zero gordura, daquele jeito que a gente conhece, pão integral, barrinha de cereal. E aí eu conheci a low carb primeiro, depois a carnívora, e nessa brincadeirinha aí eu emagreci 20 quilos. Eu brigava para emagrecer eu emagreci 20, na época eu treinava triatlo. E isso mudou a minha perspectiva sobre o emagrecimento. Só que aí que eu percebi que ia muito além do que emagrecer, né? Emagrecer era só a pontinha do iceberg. Eu vejo mensagens direto nos comentários de pessoas que não sabiam que não estavam inscritos aqui no canal. Então, vou te pedir uma coisa, por favor, checa se você está inscrito no canal, porque cada inscrição dessa ajuda o canal a crescer, me ajuda a deixar tudo isso aqui funcionando e me dá mais motivação para eu trazer convidados melhores aqui no canal. Você que está assistindo faz parte da família aqui do Projeto Saúde Podcast e eu conto com você para fazer com que esse projeto seja o maior projeto do Brasil. Então, checa rapidinho se você está inscrito, clica em se inscrever e aproveita o podcast. Eu ganhei saúde, mas saúde em que sentido? Né, comecei a fazer triatlo porque eu não conseguia mais fazer os esportes que eu era apaixonado, que eu gostava mais, que era kitesurf, capoeira, futebol de areia. Eu gostava, eu era bem ativo, né? Só que aí eu estourei meu quadril numa queda de moto muitos anos atrás e meu quadril foi ali socando com excesso de atividade física e já estava debilitado. E aí eu ganhei uma artrose no quadril. Então a artrose tem um quadro de artrite inflamatório que dói pra caramba. E eu comecei a conviver com aquela dor e aí não dava mais para fazer kite, não dava mais para jogar capoeira, não dava para fazer mais nada dessas coisas. E eu, muito sabiamente, fui pro triatlo, né? Eu me enganava de que eu... Deixa eu ligar o ar aqui que tá calor. Eu me enganava de que eu não ia correr, né? Eu ia só nadar, pedalar, que aí não força muito o quadril. E a corrida era só no dia da prova. Mas aquele negócio me acompanhando ali, sabe? Eu não conseguia dormir direito. Meu quadril já não tinha mais cartilagem. Era a cabeça do fêmur no acetábulo, sem cartilagem, vivia inflamado e vivia inflamado. Isso aí, você já estava na dieta carnívora ou foi antes da dieta carnívora? Antes da dieta carnívora. Aí quando eu comecei a carnívora, eu percebi que o meu quadril começou a não inflamar mais. E aí eu saí da dor. E quando eu tinha dor, o que a gente faz quando sente dor? Toma remédio para dor. Então eu vivia no remédio. Eu cheguei a tomar 6 meses direto, de manhã, de tarde, de noite, Advil. Era como se fosse um suplemento. Eu acordava, tomava um Advil. Na hora do almoço, tomava um Advil. Aí nisso eu não sentia mais dor. Falei, nossa, o Advil me curou, né? Só que não. O Advil só piorou meu quadril. Então depois que eu descobri que eu conseguia me emagrecer sem precisar fazer triatlon, que eu fazia triatlon para emagrecer, sem precisar destruir o meu quadril, eu parei de fazer triatlon, me mantive magro, não tinha mais dor, entrei em outra qualidade de vida e ganhei mais uma série de benefícios, que eu já vi você falando vários deles também, né? Que nós sentimos a mesma coisa. O primeiro de todos foi a ansiedade. Eu era empresário, vivia estressadaço, né? Muito ansioso, correndo de carro, tinha obra no interior, sou engenheiro civil, né? Tinha obra no interior, vivia nessas estradas aí,
andando sem exagero a 200 km por hora para chegar, porque eu tinha que ir. E a carnívora fez assim, ó, com essa minha ansiedade, essa minha correria, o tic-teco batendo, aquela coisa, aquela ansiedade, fez assim, ó. Isso foi um dos maiores benefícios. Passei a dormir melhor, passei a ter mais foco. E quando foi que eu resolvi trabalhar com dieta carnívora? Foi quando eu teve o diagnóstico de Alzheimer do meu pai. Final da pandemia, pau quebrando, teve um acidente feio numa obra minha, televisão, polícia, e eu muito estressado. Aí nesse ano também minha avó morreu, nesse ano teve um suicídio na minha família, que foi um negócio, então eu tava cheio de marimbondo na cabeça. Foi 2020, ainda tava no meio da pandemia, né, para o negócio ficar bom demais. E aí veio o diagnóstico de Alzheimer do meu pai. Então eu dentro de casa, né, aquela coisa de máscara, não sei o que, a internet começou a ficar cada vez mais foda, né, live, podcast, essas coisas, e eu estudando dentro de casa, eu não tão bem quanto você, mas eu também falo inglês, então eu bebi muito das fontes lá de fora, que aqui no Brasil tinha pouca coisa ainda nessa época, 2018, 2020, né, eu já estava carnívoro, e aí eu vi que Alzheimer é diabetes tipo 3. Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. Isso virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, pô, se a carnívora reverte diabetes, a carnívora vai reverter o Alzheimer do meu pai. E aí eu comecei a bater nisso, só que a minha família tem muito a cultura tradicional, né? Plant-based, contra a gordura, isso que a gente sempre vê aí, a carne vai fazer mal, não sei o quê. A médica do meu pai também não abarcou, né? Não comprou. Então eu comecei a brigar muito para poder mudar. Na época eu ainda estava naquela fase que a gente quer convencer todo mundo, não tinha essa maturidade que eu tenho hoje de entender que não é todo mundo que vai conseguir seguir uma dieta carnívora, mas aos trancos e barrancos eu fui estudando, e quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava. Mais eu via como era potente a coisa, né? Mais eu via como o mundo está doente e a solução é dieta carnívora. Aí eu comecei a falar isso, não tinha onde falar, comecei a falar na rede social, aí o pessoal começou a gostar, eu consegui desabafar isso que estava aqui dentro, assim, através das redes sociais, ajudar muita gente do mundo inteiro. Eu nem imaginava o poder que eu ia ter pelas redes, as pessoas, assim, de realmente, pessoas que estavam desenganadas na cama, chegar e me mandar uma mensagem: Cobra, eu vi um vídeo seu, cara, e mudou minha vida. Eu estava na cama, tomando 20 remédios, e agora eu tô 0, pedalando 100 km. Esse é o caso do Juscelino, por exemplo, que conheci depois dele pela internet, mas até conheci ele pessoalmente, dei um abraço nele lá em Florianópolis. Mas assim, é muita gente que a gente acaba ajudando, né, na Crachete. E é tão óbvio, toda vez que eu falo sobre isso, é tão óbvio. Esse final de semana eu tive com um conterrâneo seu, baiano, Mestre Camisa. O maior grupo de capoeira que existe no mundo hoje é Abadá Capoeira, né? E ele é digamos assim, o CEO do grupo. Eu tive com ele, e ele seguindo a dietinha de Nutri, cara. Margarina, não sei quantas refeições, whey protein de manhã, e visivelmente com aquela grande possibilidade de uma dieta carnívora fazer toda a diferença na vida dele. E aí, no alto da sabedoria dele, todos esses nossos argumentos que eu ia falando, não, mas o ser humano come carne há milhões de anos. Aí eu via a fichinha caindo assim.
como que gordura faz mal se os nossos avós guardavam a carne na banha? Caiu outra fichinha. O ser humano é o maior caçador do planeta. Não faz sentido comer brócolis, comer pão integral. Só ia caindo as fichinhas, né? Aí o que é a fome? Fome é o corpo pedindo nutriente. Então o que mata a fome? O que entrega nutriente. O que mata mais a fome? Uma salada ou um bife? É um bife. É um ovo ou é uma maçã? É um ovo. Aí só vai caindo as fichas. E assim, eu vi agora um babaca lá, um nutri do sistema, atacando a Lua Ferrari, né? Porque ela falou da gordura saturada e tal. Então os argumentos são sempre argumentos de escritório, argumento de estudo científico, de não sei o que foi lá, o colesterol, o LDL. Cara, não precisa. A gente até pode falar sobre estudos, porque na prática não tem nenhum estudo que condene carne vermelha e gordura saturada de fato, né? É só especulações. Mas a gente não precisa de nada disso, cara. É só observar a natureza. É só olhar, é só fazer a dieta carnívora e se observar, se sentir que já está tudo ali. Não precisa ninguém falar nada, não precisa nem... Eu não conheço uma pessoa que já fez dieta carnívora direito que cai numas historinhas dessa. Porque o que a gente sente não precisa de mais nada. E outra coisa, não para de melhorar não. Eu estou há 8 anos, cada ano eu vou ficando melhor, cara. Eu só melhorando, vai limpando, vai detoxificando uma parte, depois vai outra, e olha que eu não sou 100% não, tá? Eu dou umas escapulidas, de vez em quando eu como fora, mas a minha base, 95% do meu tempo, com certeza é carne gorda e mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu tenho 2 vidas, uma antes da carnívora e outra depois da carnívora. Uau, esse livro atrás de você aí, o Gordura Sem Medo, por exemplo, quem lê ali já foi, não tem volta. Não tem. O Grande Mito do Colesterol também não tem volta. Se você ler esses 2 livros com a quantidade de evidência que tem lá dentro, mostrando que nada hoje em dia que estão empurrando pra gente faz sentido, já foi. Você já vai ter argumento para a vida toda. E eu acho que o Darwin, por exemplo, que é a minha inteligência artificial que eu estou criando agora, que você tem que treinar ele, grande cobra, diga-se de passagem, e vai ser legal, por quê? Porque você vai poder chegar e vai poder perguntar sobre o livro específico Gordura Sem Medo, e ele já tem o livro todo na base de dados dele. E aí ele vai poder falar para você a página específica, o estudo específico que foi citado, etc. Então isso vai ser muito top para as pessoas que, né, às vezes não querem ler o livro todo agora, querem pegar uma frase exata, ou a pessoa que já leu o livro, sabe de uma coisa que tem no livro, mas só quer se lembrar aonde foi, então isso aí vai ser super legal. Então deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Cobra, porque você botou cada informação incrível aqui. Do começo, E olha, gente, eu não ia estar conseguindo conectar todos esses pontos se não fosse dieta carnívora também. Porque o cérebro tá a 1000. Eu me lembro que o Cobra falou 10 minutos atrás, eu me lembro que o Cobra falou 5 minutos atrás. Então vamos começar com o que você falou 10 minutos atrás, Cobra. Você falou que começou a dieta carnívora, né? Você conseguiu perder 20 quilos depois. Agora você começou, na verdade, e percebeu antes de perder os 20 quilos que melhorou a sua dor, a sua artrose. E aí eu queria te perguntar, muitas pessoas têm uma concepção errada de que a dor tá vindo por causa do peso. Mas você melhorou a sua dor antes de perder os 20 quilos completo. Não, eu costumo dizer que a dieta carnívora a gente sabe que não é fácil. Não pela questão da dificuldade de comer carne, porque isso aí ninguém tem dificuldade. Quando você fala com alguém, você consegue que gosta de carne? Adoro. Quer comer carne? Quero. Qual é a dificuldade? A dificuldade é largar os vícios. Largar as comidinhas confortáveis, largar as comidinhas viciantes. E eu, de certa forma, eu tive minha vantagem, Crachete. Por quê? Porque eu fazia dieta carnívora, meu quadril parava de doer. Aí eu ia lá, teimoso, comia um negócio fora. Voltava a doer. Eu parava de novo, fazia carnívora, parava de doer. Eu ia lá, comia um outro negócio fora, doía de novo.
Eu voltava para carnívora, parava de doer. O que é isso? Um ensaio clínico em mim. Que eu comprovei que o que fazia doer era as porcarias que eu comia. Comida inflamatória. Né? O que é inflamação? Inflamação é um alarme do corpo ligado dizendo que tem alguma coisa errada. E o que estava errado? Eu estava jogando porcaria para dentro da minha corrente sanguínea e para dentro das minhas células. Isso gera uma resposta inflamatória do corpo. Quando a gente tira isso e passa a dar os nutrientes para os quais a gente foi feito para comer, simplesmente não tem o que ligar de alarme, está tudo certo. Então não inflama. E mais que isso, a gente ainda dá elementos e condições do corpo se auto-tratar, né? Porque a maioria do tratamento, da recuperação física do nosso corpo é o próprio corpo que faz. Não é o remédio que faz, né? O remédio às vezes estimula uma reação do nosso próprio organismo para curar. Então a cura vem do nosso próprio corpo. A gente só tem que dar condições para o corpo se curar. E a alimentação carnívora ela faz isso. Por quê? Você entrega uma pepita de ouro pura para o corpo. Porque não tem nada ali que a gente não precisa e tem tudo ali do que a gente precisa num pedaço de carne. Né? É outra lógica bem simples. Né? O boi, ele é um animal. Então o boi tem tudo que um animal precisa. Ele está vivo. Ele tem todos os aminoácidos, lipídios, minerais, vitaminas que um animal precisa para estar vivo. Está tudo ali. Já no sistema animal, digamos assim. Né? E nós, por sermos especialistas em digerir e absorver carne, a gente absorve 100%, praticamente não tem fezes, os núcleos do sistema, a galera não consegue entender isso, mas a gente praticamente não tem fezes, porque absorve tudo, é tudo ouro, né? É como se você fosse procurar ouro naquela terra ali cheia de areia, misturado com uns pozinhos de ouro. Essa areia é o vegetal, vai passar direto, vai virar cocô, vai pro vaso, vai sair, vai adubar algum lugar aí, né? Então, respondi a sua pergunta ou não? Respondeu. A questão não é o peso, a questão é realmente a inflamação, né? Exato. O quão o seu corpo está inflamado. E isso me conecta. Lógico que o peso ajuda também, né, Crachete? Então, mas tá pesado, tá socando ali em cima. Foi outra coisa que resolveu, mas eu resolvi, para falar de forma clara, eu resolvi as minhas dores, minha inflamação em 15 dias. Eu emagreci 15, 30 dias. Eu emagreci 20 quilos, foi em 6 meses. Uhum. Né? 12 quilos nos 2 primeiros meses, que foi quando eu voltei na Nutri. Foi engraçado isso, a minha Nutri me passou low carb, mas uma low carb bem carnívora, assim, né? Foi até uma transição legal. A minha meta era emagrecer 10 quilos, comendo ovo com bacon e almoçando na churrascaria. Aí eu falei, eu vou tentar essa brincadeira aí, né? Até parece que tô tentando anos emagrecer, não emagreço nada, comendo tudo certinho, que nutricionista. Pesado, contando caloria, não emagrecia nada. Agora eu vou comer ovo com bacon e vou na churrascaria comer à vontade, vou emagrecer. A minha meta era emagrecer 10 quilos. Eu falei, 10 quilos. Eu emagreci foi 12. Essa é a beleza da dieta carnívora, velho. Voltar a... Assim, o corpo volta para o que foi designado para fazer, montado ali por anos, milhões de anos de evolução para saber o que fazer. E parece tão simples para mim, porque a seleção, eu acredito na seleção natural. Até hoje em dia não tem nenhuma teoria melhor do que a teoria da seleção natural de Charles Darwin, né? Então, quando a gente vê a adaptação of the fittest, o survival of the fittest, a adaptação do mais... Não, é sobrevivência do mais adaptável, né? E a gente vê as adaptações no nosso corpo que mostram que a gente sempre dependeu da carne. Como você falou, a carne tem todos os nutrientes necessários para você viver. E a gente acha tudo na carne e pode não comer mais nada. Se a gente só quiser viver só de carne, a gente consegue. Tem alguma coisa mais na cara do que isso, do que seleção natural? Exato. Nada. Não existe mais nada do que isso. Aí a gente vai ver
o nosso pH estomacal pode ser até de 1,5, tão ácido quanto de urubus e leões, né? Você vê que o nosso sistema digestivo é muito eficiente em absorver gordura. Você vê que carboidrato não é necessário. Fibra, por definição, não é digerível. É um antinutriente. E aí você começa a conectar os pontinhos assim. Ah, mas nosso dente não é dente de caçador. Sim, a gente desenvolveu armas. A gente era mais inteligente, desenvolveu armas e coisas do tipo. Então, pra mim faz total sentido, Cobra, como você falou, né? Quando a gente vai estudando essas coisas, as fichinhas, igual a do seu mestre de capoeira, vão caindo, né? E aí você vai vendo, pô, calma, isso faz sentido. Não, nós dois somos engenheiros, né, Cachete? Então a gente tem uma visão um pouco diferenciada da lógica do sistema. Então eu estou fazendo nutrição agora, estou estudando nutrição. E ontem eu estava conversando com um seguidor, eu fico impressionado como é que é desconectado o curso de nutrição. Eu passei agora das matérias básicas e agora eu estou entrando nas matérias técnicas. Matéria básica, uma que a gente estuda é esse aqui, ó. Fisiologia, é fantástico. Eu sou engenheiro civil. Durante muitos anos, eu como dono da empresa e incorporadora, tive incorporadora 17 anos, fiz, sei lá, 3.000 apartamentos. Então eu era o que fazia a conciliação dos projetos. O que é a conciliação dos projetos? Pegava o projeto do arquiteto, do projetista estrutural, do eletricista, do sistema de combate a incêndio, hidráulico, juntava todos esses projetos e fazia a compatibilização. O que é a compatibilização? Ó, esse tubo de esgoto aqui, se ele passar por aqui, ele vai bater na viga, então tem que mudar o tubo para cá. E a gente vai ajeitando isso, fazendo uma seleção dos projetos e o prédio vai evoluindo, né? Não vou mais colocar esse sistema aqui, vou colocar aquele ali, não vou mais usar esse material aqui, vou usar aquele ali. A gente vai fazendo essa compatibilização no nível de engenharia civil, digamos assim, de humano, né? E aí quando eu fui vendo a anatomia, fisiologia, o que a natureza fez na compatibilização dos projetos, do sistema, do nosso organismo, né? Passando um nervo do lado de um vaso, do lado do músculo, que passa por dentro do osso, e todo esse sistema funcionando, que é a fisiologia, né? Cara, é perfeito. Por exemplo, a gente tem um órgão no corpo que serve praticamente só para digerir gordura, chama vesícula biliar. E aí a gente estuda isso em anatomia, estuda isso em fisiologia, e aí quando chega na próxima matéria, que é nutrição humana, não pode comer gordura. Como é que pode? A gente tem um órgão só para digerir gordura e a gente não pode comer gordura? Me explica esse negócio, como é que funciona isso? O órgão foi lá da noite pro dia, né? Pra que colocaram esse negócio aqui, rapaz? Incrível, tipo isso. E o inverso disso, que eu acho super legal, é o apêndice. Porque o seco, que é o apêndice de gorilas e de animais que dependem da fibra, que tem que fermentar fibra, é 1,5 metro, meu irmão. É. Cavalo. O gorila tem 1,5 metro de seco, que é o apêndice deles. Eles comem a fibra é empacotada lá no seco e é fermentada para ser transformada em ácidos graxos. Ou seja, olha aí o inverso do que o Cobra falou acontecendo. O nosso apêndice, dedinho. Charles Darwin já tinha falado isso 1800 e pouco. O apêndice é o órgão vestigial de um passado vegano, vegetariano do ser humano que já foi perdido há muito tempo. 1858, se não me engano, ele falou isso em um dos livros dele. Posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que foi por aí. Então, isso aí é muito legal. E, Cobra, deixa eu te perguntar uma coisa, que você falou sobre inflamação, é a última pergunta que eu tinha para não me esquecer. Seu pai, você falou que foi diagnosticado com Alzheimer's. Você conseguiu botar ele na dieta carnívora? Porque, assim, foi uma bela linha de pensamento. Hoje, a dieta cetogênica é a dieta mais bem estudada para tratamento de epilepsia, por exemplo. Não tem dieta mais bem estudada que a cetogênica. A gente já vê médicos hoje em dia, como o Dr. Chris Palmer, a doutora Georgia Ede,
E alguns brasileiros também, doutora Bárbara Ware, né, doutor Regis Tchamovic, eu falo até o nome dele em inglês, que estão utilizando essa terapia cetogênica, metabólica, para o tratamento de doenças psiquiátricas consideradas incuráveis. E se eles conseguem tratar esquizofrenia, epilepsia, né, essas doenças assim, botar elas em remissão, caramba, olha a lógica. Por que não tentar para o Alzheimer, por exemplo, que, como você falou, é caracterizado como diabetes tipo 3 por alguns médicos? Não, eu consegui um grande avanço. Assim, foi bem difícil, mas eu consegui um grande avanço. Meu pai também é engenheiro e teve uma vez que eu cheguei na minha casa e foi onde que eu bateu o desespero. Assim, meu pai fazendo um exercíciozinho lá que foi passado para essas questões, né, para não deixar avançar, e ele estava errando 2 vezes 3, cara. É engenheiro, ele estava errando 2 vezes 3. Aí eu falei, meu Deus do céu. Porque é muito. O Alzheimer ele é muito sutil, assim. No início você não vai percebendo muito. E aí eu consegui mudar a dieta dele, porque ele comia a dieta, né, do brasileiro. A dieta dele era a dieta do brasileiro. Café com açúcar. Pão de manhã, café com açúcar, mamão com mel e aveia, arroz, feijão, macarrão, farofa, né? Era saladinha para poder, né? Pouca carne, carne magra. Essa era a dieta dele. Sobremesa, né? E aí eu consegui mudar para uma carnívora, uma cetogênica. Cara, ele emagreceu pra caramba, que ele tava com aquela característica de síndrome metabólica, né? Circunferência abdominal e tal. Emagreceu, melhorou bastante, mas aí quando por essa melhora, inclusive, ele voltou a frequentar os locais e jogar na casa dos amigos, que ele gosta de jogar pôquer, né? Jogar na casa dos amigos, encontrar os amigos dele não sei aonde. Aí nessas horas, 2, 3 vezes por semana, volta a comer. Eu não consegui convencê-lo de que ele tinha que parar de comer. Ele só comia em casa porque era o que tinha, né? A gente meio que forçava. Mas ele, até pela própria cognição já um pouco mais, não vai, né? Era como se fosse assim, todo dia eu convencia ele que pão não podia. Mas no outro dia eu já tinha que convencer de novo, né? Porque ele esquecia. Então, em função disso, em função do trabalho, da própria coisa, eu tive que aceitar, entendeu? Hoje tá progredindo, não tanto quanto antes, porque a alimentação dele não está 100% carnívora, mas ficou mais carnívora, ou seja, a gente sabe, né, que quando a gente aumenta a carne, aumenta a gordura, naturalmente a gente come menos das outras coisas, porque mata a fome. Apesar de que dá para comer um pouco ainda assim, né? Mas não é o caso, inclusive minha família se esforça bastante, mas eu acabei tendo que aceitar, Crachete. Bem difícil, né? Sabendo que eu tenho a faca e o queijo na mão, você vê ali a coisa acontecendo e não conseguindo interferir, mas a vida é assim, entendeu? A mudança é uma porta que só abre por dentro. A gente pode bater, a gente pode espancar, a gente pode gritar na porta, mas se quem está do lado de dentro não abrir, não quiser mudar, não adianta, cara. E assim, isso foi uma lição que eu demorei muito tempo, eu sofri muito, e acaba que eu trouxe essa lição para a vida hoje, né, para o meu trabalho. Eu não insisto mais, eu não fico querendo convencer ninguém a fazer dieta carnívora. A gente, é como se fosse assim, eu não caço borboletas mais, né? Eu cuido do meu jardim e as borboletas vêm. Então, muita gente vem, né? Hoje a gente consegue ajudar aí centenas, milhares de pessoas. São pessoas que eu digo assim, elas já estão prontas. Elas já tiveram a metamorfose, elas já estão com a mente aberta. E aí, sim, para quem quer, eu nunca vi uma dieta mais fácil de fazer e mais eficiente. Eu nunca vi. Para mim não existe, né? Porque você meter um bife na airfryer, um lanche na airfryer, jogar um sal em cima e comer, e depois de noite você comer 4, 5 ovos, cara, qualquer um faz isso, né? Não tem nada melhor do que a eficiência da dieta carnívora, não tenha dúvida disso. Qualquer pessoa pode fazer, especialmente quem mora sozinho. E aí, indo para o próximo quadro, vamos dizer assim, né, Cobra? A gente já conversou sobre as suas mudanças, né? Você relatou
relatou, você teve, né? A perda de gordura, você teve a melhora da artrose, foco, todas essas coisas que... não, é Ctrl+C, Ctrl+V, eu diria que para a maioria das pessoas que entram na dieta carnívora. Agora eu queria saber, assim, voltando antes disso, o que é que te fez virar a chave e falar assim, velho, é isso que eu vou fazer, né? Foram fatos, foram relatos de outras pessoas? Conta aí pra gente. Então, eu tinha esse quadro de artrose e estava acima do peso, treinando, mesmo treinando muito, eu treinava igual profissional, cara. Minha carga de treino era a carga de um profissional, assim, 2, 3, 4 horas por dia, às vezes fazia 2 treinos. Final de semana aproveitava, fazia longão, né, pedalava, fazia. Então, assim, eu treinava muito, por quê? Se exercite mais, coma menos. Coma menos. Era isso que eu queria fazer, né? E aí, uma amiga minha, até fiz um podcast com ela recente, ela fez agora Kona, né? Fez o Ironman de Kona em jejum, sendo carnívora. Quem é essa, rapaz? Me deu o nome dela? Amiga minha aqui de Vitória. Você me passa o número dela depois pra eu chamar ela pra ouvir a história dela? Ela vai gostar de falar com você. E ela começou a fazer low carb. E ela veio me falar. E eu, como um bom engenheiro, calculador de calorias, né? Falei, você tá louca, você vai desmaiar, não vai conseguir fazer nada. E condenei, né? Aí teve um dia que ela veio me falar que ela tava 24 horas de jejum. Falei, você tá louca. 24 horas eu não conseguia fazer jejum para fazer exame de sangue, eu, né? Aquela coisa do carboidrato da próxima refeição. Também não. E aí, o que aconteceu? Ela começou a dar na minha cabeça, cara, nos treinos. Ela começou a secar, emagrecer, ficou bonita. Não é só emagrecer, né? Porque mojada também emagrece. É emagrecer bonito. Você vê assim que a saúde a saúde vai mudando e o emagrecimento é uma consequência da mudança da saúde. A pele melhora, fica mais disposto, né? Fica mais prumado, é diferente, né? É saúde, né? Eu comecei a ver isso. Falei, cara, que porra é essa? Eu vou experimentar. Aí eu fui pra eu poder emagrecer, mas eu fui todo descrente. Quando eu saí da nutricionista, como eu te falei, eu fui na nutricionista, ela falou, ó, em vez de você comer seu pão integral com ovo cozido de manhã e não sei o que, você vai comer ovo com bacon. E eu já morei nos Estados Unidos, na época que eu morava aí, uma das coisas que eu mais gostava era comer ovo com bacon de manhã, bicho. Aqueles bacon grande assim, né, fatiado. Falei, não é possível que eu vou comer ovo com bacon, vou emagrecer. E aí depois você pode comer carne, em vez de você comer arroz integral, um monte de salada, com peito de frango, você pode comer uma picanha e um pouquinho de salada, porque era low carb ainda, né? Mas não precisa comer muita salada não, só um pouquinho tá bom. Aí eu saí da nutricionista e fui direto pra churrascaria, rodízio. Ela falou que eu podia comer à vontade, eu comia à vontade. Cara, e fui secando vertiginosamente, porque eu treinava muito, ajuda, né? Treino ajuda. Treino não emagrece, mas se você estiver na dieta certa, ele te ajuda a emagrecer. Uma coisa que foi muito legal também, que muita gente depois não acreditava, é o negócio que eu te encontrei uma vez, agora te encontrei de novo, tá acontecendo com você, né? Eu saí do triatlo e comecei a treinar, levantar peso, força, né? Funcional, mas levantando peso. E aí o meu treinador, agora hoje ele é carnívoro, já tem uns 5 anos já, me vendo, ele falava assim, Cobrão, que meu apelido na capoeira é Cobrão, né? Cobrão, você não tá sozinho não, hein? Tá tomando um negocinho, né? Porque eu ganhei 10 quilos de massa magra, bicho. O pessoal fala, sem carboidrato você não ganha músculo. Como eu treinava triatlo, eu era muito fininho, emagreci, eu fui para 72 quilos, cara. Hoje eu peso 85, tava com 72. Eu comecei a treinar a força e comer igual um leão. Comia 2 quilos de carne, 1,5 kg. Comia até não aguentar mais e mais um pouquinho ainda. E treinando força. Cara, foi 10 quilos em, sei lá, uns 8 meses, assim. Parecia que eu tinha tomado bomba, né? É um outro benefício da carnívoro, que a gente sabe, né? Você tá sentindo isso agora, né? Rapaz, e nos vídeos que eu posto tal, a galera às vezes zoa, tá faltando shape.
Véi, eu não posto fotos, eu não posto vídeo sem camisa nem nada, mas só que quando você, por exemplo, me vê em pessoa, é totalmente diferente do que online. É isso aí. Não, e outra coisa, é que a gente não ganha tanto volume, né? Uhum. É diferente, é um músculo mais delgado na carnívora, porque ele não tem água ali dentro inchando ele, né? Se você, uma das coisas que acontece, porque de vez em quando eu vou na Carbolândia, nos passeios. Quando eu vou na Carbolândia, faz assim, ó. Aí depois. É o pump, né, que o povo fala. Mas isso é água. A força não muda nada. Tanto que na academia, muitas vezes eu vejo assim, porra, aqueles caras bombadão e tal. Aí o cara vai lá, pega o peso, aí depois eu vou pego o mesmo peso que ele. Porque o meu músculo, ele só não tem água, né? Mas ele tá ali, a fibra muscular tá ali, né? Uau! Então, você entrou na carnívora e começou a acreditar mais porque você estava comendo até não aguentar mais, estava comendo tudo que te falaram que não era para comer e mesmo assim você estava se sentindo melhor do que nunca. E foi Melhor. aí que você, com sua mente de engenheiro, foi pesquisar um pouquinho mais sobre por que talvez isso estava acontecendo com você, por que isso fazia sentido? Sem dúvida. E quando eu bati com a minha mente de engenheiro, analisando a parte científica, eu fiz um curso de saúde baseada em evidência com o Dr. José Neto, e cara, eu fui vendo, tipo assim, como assim? Essa é a base científica de nutrição? Esse negócio ridículo aqui, que estudo epidemiológico observacional com resposta de formulário. Pessoa respondeu um formulário. Isso aqui é evidência científica de nutrição? Mas não é possível um negócio desse, cara. Não é possível. É tudo isso? É. Porque a gente vem na engenharia. Engenharia como? Eu vou construir um prédio. Eu tenho que ir lá, bater a laje, né? Jogo o concreto lá. Eu tenho que tirar corpo de prova da laje. Aqueles cilindrozinhos de concreto assim. E depois eu tenho que levar no laboratório, romper. Para ver se está na resistência que eu tinha colocado no projeto. Não tem conversinha, não tem eu acho, não tem eu vi ali que o concreto não quebra não. Fiz uma pesquisa aqui, os concretos do mundo não quebram, então eu vou usar concreto. Não, você tem que testar a porra do troço para ver se não quebra mesmo, né? Na nutrição não testa nada, velho. Tem nada testado. É só teoria furada de achismo. E o que realmente testa, né, que são milhões de anos de história, que vem testando, foi exaustivamente testado e comprovado através da história, é ignorado. Joga na lata do lixo e pega um estudinho ali observacional vagabundo para dizer que a gente tem que comer fibra, que a gente tem que comer grão, que a gente tem que comer 55% de carboidrato, que gordura faz mal, que carne dá câncer. Tudo é a mesma linhagem de estudo vagabundo que não mostra, que não prova nada. Concorda comigo ou não? Pô, 100%. E que é dado como se fosse a verdade absoluta, né? Então você vê as pessoas falando, coma mais fibra, coma X quantidade de fibra por dia para aumentar sua longevidade em 20%, por exemplo. Assim, a pessoa vamos pegar todo mundo desse prédio aqui, por exemplo, né? Para qual o prédio que eu tô, vamos supor que esse prédio aqui tenha 30 andares, dois apartamentos por andar, 60 andares. Se eu pegar e mandar um questionário para todo mundo desse prédio, perguntando o que eles comeram no último ano, o que você comeu? X gramas de fibra, X gramas de carne, blá 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 blá, né? Fazer o questionário mesmo. E aí, o que eles comeram, pra eles se lembrarem o que eles comeram no ano todo, tá? E aí eu vou lá ver, certa quantidade de pessoa tá mais saudável do que a outra quantidade de pessoa, né? Vamos falar de evento, vamos falar de evento cardíaco. Então, essa quantidade de pessoa tá tendo menos evento cardíaco e olha lá, baseado no questionário que a gente pediu para eles se lembrarem o que eles comeram no último ano, ou na última semana, ou nos últimos 10 anos, eu não sei. O que vai acontecer? A gente entendeu que essas pessoas que estão tendo menos ataques cardíacos no presente estão comendo mais fibra.
20% a mais de fibra do que as pessoas que não estão tendo ataque cardíaco. Ou, ao contrário, as pessoas que não estão tendo ataque cardíaco estão comendo 20% a mais de fibra dos que as que estão tendo ataque cardíaco. E aí? Coma 20% mais fibra que você vai ter menos ataque cardíaco. Caramba! Então, tipo, é isso, gente. E o exemplo do prédio é o quê? É a população... Essa é a ciência nutricional, é isso aí. É literalmente isso. Eu não tô brincando, parece que é brincadeira, mas não é. E o prédio é o quê? O prédio é uma analogia para a população que está sendo analisada. E essa população pode ser algo específico, pode não ser algo específico. Vamos dar um exemplo. Pode ser só homens de 20 a 30 anos do estado da Bahia. Podem ser pessoas que moram no Beach Class, o prédio de Antônio, que foi o que a gente fez. Né? Podem ser mulheres de todas as faixas etárias. Né? Podem ser mulheres brancas. É um exemplo, né? E aí, fora isso que a gente está falando de absurdo, de como certos experimentos são conduzidos, ainda tem, né, Cobra, a gente que gosta de fazer cálculo, o absurdo de risco relativo versus risco absoluto. Nossa, essa aí, cara, olha só, eu sentei na cadeira da matéria, presta atenção, Antônio, olha, sentei na cadeira de nutrição humana, e a professora vai, agora eu vou apresentar para vocês aqui uma dieta que está na moda aí agora, dieta carnívora. Eu vou apresentar os riscos e tal, aí ela apresentou o risco de câncer. Carne vermelha causa câncer. Aumenta o risco em 28%, se eu não me engano. O risco de câncer. Aí, depois, por coincidência, eu já tinha olhado um estudo como esse. O que é esse 28% que aumenta de câncer, de risco de câncer? Pegaram estudos observacionais de questionário de frequência alimentar, quem come mais carne, quem come menos carne, né? Esse é o estudo. E aí viram as pessoas que têm mais câncer de colo retal, tem 28% associado mais de risco de câncer. O que é 28% a mais? As pessoas normais do mundo, elas têm 4% de chance de ter câncer colo retal. 4%, ou seja, a cada 100 pessoas, 4 têm mais chance de ter câncer de colo retal. Em qualquer condição. Pode estar comendo, pode estar de bananeira, pode ser o que for. Mas se a pessoa comer mais carne, de acordo com o questionário de frequência alimentar, nem diz quanto mais que é, aumenta 28%. 28% de 4, né? 3 vezes 4, 1%. Vai para 5. Então a pessoa de 4, ela vai para 5. Se comer mais carne, mais quanto? Mais carne, vai para 5. Então assim, isso, gente, eu não sei se... eu lembro que no curso estava assim, todo mundo assim, né? O curso que eu fiz era nutricionista, médico e tal. E aí o Zé Neto estava explicando exatamente isso, risco relativo, né? E cara, as pessoas assim, eu não estou entendendo nada. O quê? Matemática na aula? Não tô entendendo nada. Nutrição. Aí eu cheguei e falei assim, olha só, eu entendi na primeira vez que ele explicou, tá? Isso aí pra mim, né? Percentual, pô. A gente estuda um negócio bem mais cabeludo, né? Mas assim, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Mas assim, isso a gente pode considerar um ruído estatístico. Isso não é dado. Isso é como se fosse assim, um erro. Igual que tem na pesquisa eleitoral lá, o candidato tem 30% das intenções de voto, mais ou menos 1. Então ele pode estar entre 29% e 31%. Isso é a margem de erro. Esse 1% aí é a margem de erro de uma pesquisa onde as pessoas responderam o questionário alimentar. E outra, elas comeram carne com o quê? A carne estava onde? Estava dentro do hambúrguer do McDonald's? Foi essa carne que ele comeu? Aí você pode culpar a carne, né? Então assim, é bizarro. A ciência nutricional é bizarra. Aí depois a gente vai para os médicos, né? Outra coisa que eu fiquei impressionado. Quando eu quis estudar mais sobre nutrição. Pô, eu preciso graduar em alguma coisa para eu poder
pelo menos ter um diploma, né, para poder, sei lá, para alguma coisa. E aí eu pensei em fazer medicina. Aí eu fui na faculdade que eu fiz, na Federal aqui do Espírito Santo, né, que eu fiz engenharia, falei, vou olhar o curso de medicina para eu fazer medicina. Cara, sabe quantas matérias de nutrição um médico estuda? Zero. Nenhuma. Nenhuma matéria de nutrição. Ainda bem, né? Porque se ele fosse estudar, ele ia estudar essa, né? Nutrição humana e tal. Então não ia fazer tanta diferença assim. Mas assim, tanto nutrição quanto medicina, né, cara, é muito despreparado para trabalhar com nutrição como uma ferramenta de saúde, né? O que é aprendido é totalmente deturpado tanto em nutrição quanto em, pior ainda para médicos, né? Pior ainda é veterinário, cara. Eu fiz com um veterinário, Tauan, um curso para alimentação para cães, né? Os veterinários, eles nem ouvem falar qual é a alimentação natural do cão. Nem escuta falar, né? Que o cão é um lobo, o cão é da mesma espécie do lobo, né? O cão e o lobo são da mesma espécie, é uma subespécie, é o mesmo DNA. Se cruzar um cão com um lobo, ele vai ter filhote e o filhote vai ter filhote, é a mesma coisa, são iguais, idênticos, né? Mesmo DNA. Só teve de acordo com Darwin lá, né? Ele se afastou da natureza e foi fazendo uma outra seleção ali, artificial inclusive, né? Domesticação. Uma domesticação, uma seleção artificial. Na faculdade veterinária é ensinado que os cães têm que comer ração, e só ração a vida inteira em todas as refeições. É mais ou menos isso que a gente aprende em nutrição, cara. Tem que dar ração pra porra da população em todas as refeições e só ração. Ração vegetal, né? Comida vegetal. A carne tá ali de coadjuvante como se fosse uma cerveja, né? A carne, se bem que hoje em dia a proteína já está mais em alta, né? O pessoal descobriu a proteína recente. Agora você vê que tudo é proteico. Tem até cerveja proteica, bebida proteica, tudo virou proteína. O que há algum tempo atrás era fibra, né? A fibra era queridinha, tudo tinha fibra. Agora é a proteína. Mas a gordura ainda, até na porra da diretriz americana lá, que deu uma mudança, pelo menos um discurso melhor, né? Mas a gordura a saturada, né? A gordura animal, que nem é saturada, né? É um equívoco falar isso, que gordura animal é gordura saturada. Gordura animal tem gordura saturada, metade é saturada, a outra metade é do azeite, é monoinsaturada. Então, se o azeite é tão bonzinho assim, metade da gordura da carne também ué. Então, assim, né? E voltando até ao assunto que eu queria comentar sobre risco, né, Cobra? Você explicou perfeitamente. Se de 100 pessoas a gente tem 4 pessoas, né, que não foram afetadas, vamos dizer, pelo câncer, e 5 pessoas que foram, quando a gente vê absolutamente, é 25% de diferença absoluta, comparando os dois números, né? Então, assim, é absurdo o que as pessoas hoje em dia fazem. E quando você falou na sua aula que você falou com a mulher, o que é que ela falou de volta? Qual foi a reação dela? Eu tava me segurando pra perguntar isso. Eu não falei, cara, eu não falo. Você segurou? Não, eu não falo. Na faculdade de nutrição, eu coloco meu óculos e lá eu sou Clark Kent. Eu não sou o super-humano, lá eu sou Clark Kent. Não falo nada. Você esquece de tudo, só tá lá pra pegar o diploma. Eu falo, de vez em quando eu faço umas perguntinhas assim, porque tem uma amiga minha que estuda comigo, que também é carnívora. Eu faço umas perguntinhas só pra gente fazer a nossa piada interna, assim, né? A gente ri e tal, mas eu não questiono, não bato de frente, não... Porque, né, uma situação dessa, a vontade que dá é falar, professora, você sabe fazer conta de risco relativo? Você sabe o que você está falando aí? O que é aumentar em 25%, 28% o risco relativo?
Só para ter uma ideia, se você está dirigindo um carro a 60 km por hora e você aumenta para 100 km por hora, você vai aumentar seu risco, sua chance, né, de acidente em, sei lá, vamos botar 120 para ficar mais fácil, né? De 60 para 120. Você vai aumentar em 400% sua chance de bater, morrer, né? Por quê? Você aumentou a energia varia ao quadrado da velocidade, né? Então, assim, 400% o seu risco, se você está a 60, se a pista está escrito 60 lá, velocidade máxima, 60, se andar a 120, você está aumentando o seu risco de morrer em 400%. Se você comer mais carne, você vai aumentar em 1%. Esse é o absoluto. 1 para 4. De 4 para 5, né? De 4% para 5. Uau! Caramba! E, Cobra, quais foram as coisas assim mais absurdas que você teve que se segurar ao máximo assim para não falar nada nas suas idas para a faculdade como Clark Kent? Cara, teve uma que a professora estava falando da gordura saturada, né? Ela veio falar da gordura saturada. Aí eu falei, professora, por que a gordura saturada faz mal pra gente? Como é que é esse mecanismo? Não, eu vou te explicar. É porque a gordura saturada, na temperatura ambiente, ela é sólida. Então, quando a gente come ela entra na nossa corrente sanguínea e ela solidifica e entope o vaso. Sério? Juro por Deus, cara. Eu juro por Deus. E a outra foi o seguinte, e por isso que a margarina não é boa, porque a margarina é gordura saturada. Aí acontece isso também, se você comer a margarina, ela também ela é sólida em temperatura ambiente, ela vai solidificar dentro da sua artéria e vai entupir a artéria. É só por isso que a margarina não é boa, porque ela é saturada. O problema da margarina é que ela é saturada. Óleo de soja, como não é saturado, tá tranquilo. É desse jeito, cara, é isso. Então, assim, numa situação dessa, não tem nem como discutir, cara. É igual você querer discutir com um menino de 2 anos. Que ele vai falar, eu quero. É querer discutir que o céu é lilás. Não, peraí, aí você olha pro céu, se o céu tá azul. Não, é lilás. O céu é lilás. Não, eu tô vendo aqui, é azul. Não, é lilás. É desse jeito, é nesse nível, cara. O nível é assim, é bizarro. É uma dissonância cognitiva da gente que estuda e vive a coisa, que não vale nem a pena entrar numa discussão, cara. Uau! Caramba, e aí quando a gente vai e a gente vê o que está acontecendo com as pessoas, como você falou, milhares de pessoas te mandam mensagem, né? Te seguem, 100 e poucas mil pessoas te seguem, né? Lá no grupo do Facebook, grátis, a gente já tem mais de 65, eu acho que bateu ontem 64 mil pessoas num grupo de Facebook, Cobra, sobre a dieta carnívora. E a galera lá posta depoimento pra caramba, é incrível, né? Pessoas hoje que são influentes, que iam demonizar a dieta carnívora antigamente, já estão utilizando ela como estratégia. Que se ferre se é pra vida toda, se não é. Mas um passo de cada vez, já está utilizando como estratégia e está colhendo os benefícios mentais, os benefícios físicos, porque como a gente está conversando aqui, né? Vai acontecer, não tem jeito. Por que que a gente ganha credibilidade, Cobra? Porque o que a gente fala, quando as pessoas realmente fazem, acontece tudo que a gente está falando. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Quais são, assim, algumas mensagens legais que você já recebeu de pessoas assim que mudaram de vida com os seus ensinamentos, com a dieta carnívora? Eu sempre gosto de perguntar isso para os convidados. Por exemplo, eu fui no Brasil Low Carb. Aí cheguei no Brasil Low Carb, que foi, nem lembro o ano. E eu não tinha ideia de que a gente fazendo as coisas pela internet, às vezes a gente não tem ideia de como as pessoas estão se beneficiando do seu trabalho. Eu cheguei lá, várias pessoas querendo tirar foto comigo. Falei, como assim? Não, tirar foto com você e tal. Porque vai me seguindo e vai melhorando a vida. Aí teve uma que parou,
ficou me olhando assim, com o olho cheio de lágrima. Aí falou, posso falar com você? Falei, pode. Mas pode ser depois da palestra, porque senão se eu falar agora eu vou chorar. Falei, tá bom. Aí a gente foi na palestra, acho que foi até a palestra do Dr. William Hudson. Quando a gente voltou, ela veio falar comigo, aí chorou. Falou, não, sabe o que foi? Meu marido tava com uma dermatite específica lá, bem diferente, né? Autoimune. E ele era atleta e de repente, assim, em pouco tempo, ele tava definhando na cama, com a pele, tipo aquele, um que circula pela internet aí, a pele toda... Bradley Marshall. Descascando e tal. Aí ela falou que ela viu um vídeo meu e falou pra nutricionista dele que era vegetariana. Aí eles já tinham tentado de tudo, ele tava tomando um monte de remédio, falando, não custa tentar, né? Com um mês ele tava zero. Um mês ele tava zero. E aí ele fez questão de sair lá do outro lado da ilha de Floripa para ir lá me dar um abraço. Juscelino, o nome dele. Esse foi um que me marcou, assim, sabe? Porque emagrecer, cara, monjar emagrece. Dieta, restrição calórica emagrece. Jejum intermitente, mesmo comendo porcaria, emagrece. A carnívora, sem dúvida, é a melhor de todos para emagrecer, porque você emagrece com saúde. Mas se você olhar só para emagrecer, não é uma vantagem assim tão grande, né? Mas o que a carnívora faz para a saúde, principalmente para a doença autoimune, eu tô lendo esse livro aqui, ó, que eu vi que você também teve uma participação dele, né, da doutora Fabiana Silvério, e no finalzinho ela fala de várias doenças que a carnívora pode beneficiar. E cara, tem doença, tem autoimune, por exemplo, que é praticamente só carnívoro que resolve, cara. Como o exemplo da Mikhaila Peterson lá, que tinha um monte de autoimune, e só ela resolve. Como tem gente, por exemplo, na tribo carnívora, tem aquela que ela conseguiu resolver psoríase, fazendo dieta carnívora. Um dos grandes benefícios inegáveis da carnívora é a melhora das doenças autoimunes. E existe uma hipótese, né, nunca vi ninguém afirmando assim categoricamente que é isso, é que a maior causa de doença autoimune é a permeabilidade intestinal. Então, como o nosso intestino é uma pelezinha fininha, né, que separa a corrente sanguínea do cocô, se tiver vazando, vai vazar bosta para dentro da pessoa. E aí é como se tivesse a polícia subindo o morro lá para poder caçar bandido e acabar acertando inocente, né? Porque o pau tá quebrando. Imagina, tem cocô vazando para dentro do sangue. Então tem que entrar a tropa de elite atirando e não tem conversa, né? E aí o que a carnívora faz? Ela melhora o intestino, fecha o intestino. Como que ela faz isso? Primeiro, não agredindo mais. Então, se você tem uma ferida ali aberta, que você está o tempo todo ali arrancando a casquinha, tá consertando, você vai lá, tira a casquinha, tá consertando, você tira a casquinha. O que é isso? Antinutriente, fibra vegetal, agredindo a parede do intestino, os enterócitos, né, as células do intestino. Essa é a primeira causa, glúten principalmente, que é um dos piores, né? Então a carnívora, primeiro ela para de agredir, e depois ela nutre ali. Só fala, você tem que comer fibra para poder fermentar, para fazer butirato para alimentar o enterócito. Isso aqui que eu acabei de pegar, ó, café com manteiga, já tem butirato aqui na manteiga. O café não é bom não, a gente sabe, mas o butirato ele vai lá alimentar aquela célula do intestino para ela se fortalecer, para ela se regenerar, para ela de novo fechar ali a barreira intestinal e não ter mais a causa da doença autoimune, né? Muitas vezes a doença autoimune ela demora ao corpo a parar de se auto-atacar, né? Continua com anticorpos, né? Assim que inclusive que vê doença autoimune, você mede os anticorpos, né? Mas com o tempo, sem a agressão e com algum tratamento e tal, isso pode acontecer. E a carnívora faz esse papel. E muita gente fala que carnívoro faz mal para o intestino, porque não tem fibra. E é exatamente ao contrário.
Assim, eu nunca tive um funcionamento intestinal tão bom como quando eu estou na carnívora. Não tem gases, não tem muitas fezes, não tem muitas idas ao banheiro, não tem diarreia, não tem constipação, não tem barriga inchada, não tem nada, né? É lindo, é perfeito. Eu não tô te ouvindo. É uma coisa que muita gente tem essa misconcepção, né? De, assim, você entra na dieta carnívora, você vai menos do banheiro. Isso significa que você está constipado? Não necessariamente. Você só está produzindo menos fezes. Você só está produzindo menos merda. Ou seja, seu corpo está absorvendo, aproveitando a maioria dos nutrientes e a maioria da comida que você está comendo. Porque, por definição e pelos fatos, a dieta carnívora, os produtos animais são os mais biodisponíveis da face da Terra. Ou seja, são os que seu corpo vai conseguir absorver melhor. Se você está comendo pouca gordura, provavelmente você vai ficar constipado mesmo. Aí já é outra conversa, não é isso? Isso aí. E nosso amigo Cariani Cobra, que você ia comentar dele. Pois é, o Cariani foi um que falou que você sem comer fibra e excesso de carne vermelha, com base provavelmente nesse estudo de que aumentou de 4 para 5%, né, faz mal para o intestino. Só que é exatamente o contrário. Se tem uma coisa que é bom para o intestino, é carnívora. Por exemplo, carnívora, eu já vi resolver Crohn. Eu já vi resolver intestino irritável. Eu já vi resolver leaky gut, que é permeabilidade intestinal, com carnívora. Então como é que carnívoro faz mal? Exatamente ao contrário. Uau! Cobra, conversa sensacional, velho. A gente vai ter que marcar a parte 2. Antes da gente finalizar aqui, tem alguma coisa que você queira falar pra galera que tá assistindo? Uma frase de efeito? Eu vou falar 3, pode ser 3? Resumir a carnívora em uma palavra: vitalidade. Resumir a carnívora em uma frase: come carne gorda até matar a fome. Quando tiver com fome, repete. E a terceira é a seguinte: não acredita em mim, não acredita no crachete. Experimenta. Faz 1 mês de carnívora. Ou melhor, faz 3 meses de dieta carnívora. 3. Se fizer 1, você já vai se sentir bem pra caramba. Mas se você fizer 3, você vai ter certeza disso para sempre na sua vida. Você não precisa acreditar em ninguém. Você pega e experimenta, que você vai ver o que é essa vitalidade e essa praticidade que a gente encontra na alimentação carnívora. Perfeito. Cobra, um grande abraço, meu irmão. Estamos juntos. Sempre um prazer te ter aqui.